Olha, meu irmão, você quer prosperidade, você quer ter equilíbrio, você quer que Deus, que o gafanhoto não tome nada teu. Eu quero declarar para você, dá dízimo, dá dízimo, dá dízimo. Bem, galera, interessante, o vídeo é um tema muito mais que polêmico, pois até hoje se defende a questão de dar dízimos nas igrejas. Mas será que temos que dizimar? Veremos agora. Todos prontos? Mas primeiro vai um salve aí para Fernanda Santos, também para Jonas Olivato, Edvan Ribeiro, e também um salve vai para todos os que estão inscritos no nosso canal. Muito obrigado, galera. Dízimo, a melhor explicação. Funcionava assim. Existiam 12 tribos em Israel, que são os 12 filhos de Jacó. Os historiadores dizem que eram 13 tribos, porque tinha os 2 filhos de José, Efraim e Manassés, mas o certo é contar não os filhos, mas sim o pai. Depois que Moisés tirou o povo da servidão e levou para o deserto, o Senhor deu várias leis para serem cumpridas, e uma delas era que a tribo de Levi tomasse conta do sacerdócio e das coisas sagradas. Não poderiam trabalhar, então foi ordenado que seus irmãos, ou seja, as 11 tribos que podiam trabalhar, dessem a 10ª parte dos seus animais e plantação, para que os levitas, que são os sacerdotes, pudessem se alimentar. Não só eles, mas também as viúvas, os órfãos, que existiam muito naquela época por causa da guerra. Também serviria para alimentar os necessitados e os estrangeiros. Vejamos o que diz em Deuteronômio capítulo 26, versículo 12. Quando tiveres separado o dízimo de tudo quando produzirem, no 3º ano, o ano do dízimo, entregue-no ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que possam comer até saciar-se nas cidades de vocês. De quem se recebiam os dízimos? Vamos ler mais uma parte da Bíblia. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Está escrito em Hebreus capítulo 7, versículo 5. Veja que o texto refere-se que eles têm que receber os dízimos dos seus irmãos e não recebia de outros povos. Então, a tribo de Levi, que era a tribo do sacerdote, recebia os dízimos da mão de seus próprios irmãos, que são as 11 tribos. Vamos ler mais um pouco. Dou aos levitas todos os dízimos em Israel, como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem na tenda do encontro. Números, capítulo 18, versículo 21. Agora o texto fala porque eles merecem receber o dízimo, por tomarem conta das coisas de Deus. Mas como eles pagavam a dizima de seus bens, de mês em mês? Vejamos na Bíblia a palavra de Deus. Certamente darás os dízimos de todo o produto da tua semente que cada ano se recolher do campo. Deuteronômio capítulo 14, versículo 22. Aqui disse claramente que não é mensal, e sim anual. Eles entregavam a dizima de ano em ano na época da colheita. Também estamos vendo que aqui nunca se falou em dinheiro, e sim em animais e plantações. Mas se ainda não ficou claro, vamos ler mais um pouco. Em Deuteronômio capítulo 14, no verso 24 para frente, fala o seguinte: mas se o caminho te for tão comprido que não possas levar o dízimo, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os, ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. E aquele dinheiro darás por tudo que desejares, por bois, por ovelhas, por vinho, por bebida forte, por tudo que pedir a tua alma. Comerás ali perante o Senhor teu Deus e te regozijarás tu e tua casa. Amados, aqui não fica nenhuma dúvida que o dízimo não é dinheiro. Vamos explicar um pouco. Aqui o texto está falando de Deuteronômio 14, do versículo 24 ao 26, está falando o seguinte: naquela época, se por acaso o tempo onde a pessoa fosse dizimar seu gado, suas ovelhas, suas plantações, etc., se a igreja fosse muito longe, a pessoa venderia o dízimo e levaria o dinheiro. Ora, se o dízimo é dinheiro, como se poderia vender? Muitos pastores falam que naquela época não existia dinheiro. Ora, como não? Se Abraão comprou um campo por 400 peças de prata para enterrar Sara, está escrito em Gênesis. Efron respondeu a Abraão: ouça-me, meu senhor, aquele pedaço de terra vale 400 peças de prata. Mas o que significa isto entre mim e ti? Sepulte sua mulher. Abraão concordou com Efron e pesou-lhe o valor por ele estipulado diante dos hititas, 400 peças de prata, de acordo com o peso corrente entre os mercadores. Então aqui já está mostrando que existia dinheiro, que eram as peças de prata, peça de ouro, de bronze, e ainda tinha os mercadores. Já fica claro que existia o tipo de dinheiro deles naquela época. Então aqui em Deuteronômio capítulo 14, fica bem claro que dízimo não é dinheiro. Porque se você vai pegar o dízimo e vender, trocar ele por dinheiro, então dízimo não é dinheiro. Aí é o seguinte: esse dinheiro é para entregar na mão do sacerdote ou na mão do pastor de hoje?
Aqui diz o seguinte, que quando você chega lá, pega o dinheiro e troca de novo por dízimo. Não é para dar na mão do pastor nem na mão do sacerdote, é para trocar por dízimo novamente, porque o Senhor não requer dinheiro de ninguém. O Senhor não precisa. A palavra diz que Ele é o dono do ouro e da prata. O Senhor não precisa de nada de nós, apenas adoração e obediência. Preste atenção, eu não quero convencer ninguém. Você vai colocar o que você tem no altar. Agora... E vai ficar sem nada. Você vai colocar o que você tem no altar. E eu vou falar, ó Deus, está aqui. Agora o Senhor multiplica e abençoa esse povo. Isso é contigo. Mas vejamos o texto polêmico que todo pastor usa, Malaquias 3:10. Só que não vamos começar de Malaquias 3:10, vamos começar do versículo 8, que diz o seguinte: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sou amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós, repreenderei o devorador, e ele não destruirá o fruto da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Isto está em Malaquias capítulo 3, de 8 a 11. Agora vamos analisar de forma objetiva e espiritual os versículos. Primeiramente, Malaquias estava falando para o povo rebelde da casa de Israel, e não para nós que somos gentios. Para quem não sabe o que é um gentio, é todo aquele que não era judeu, que não era considerado filho de Abraão. Se alguém que era gentio quisesse ser do povo de Israel, então ele tinha que ser circuncidado e se tornava um prosélito. Malaquias não estava falando para nós, estava falando para o povo de Israel. Malaquias estava falando para Israel, para um povo que não ajudava mais na casa do Senhor. Para os sacerdotes, que ao invés de colocar os dízimos na casa do Senhor, eles roubavam. A exemplo dos filhos de Eli, onde o Senhor muito que avisou, mas Eli não obedeceu ao Senhor, e Samuel ficou sendo sacerdote em seu lugar. Quando o profeta Malaquias diz isso, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, veja bem que ele não fala de dinheiro, e sim de mantimento, ou seja, alimento, que era alimento para os sacerdotes, para os pobres, viúvas, órfãos e necessitados estrangeiros. Alimento. E ele também diz, e depois fazei provas de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que não haja lugar suficiente para recolherdes. Aqui o Senhor fala das bênçãos do céu, isto é, chuva que cai, não em cima de dinheiro, e sim das plantações, que também alimentavam o gado. E por causa de vós eu repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Muitos falsos pastores falam que se você não der o dízimo, Deus não pode repreender o devorador. Isso é uma blasfêmia, dizer que o dízimo é maior que Deus, porque se só o dízimo pode repreender o devorador, então o dízimo é maior que Deus. Amados, o devorador aqui é a locusta e o gafanhoto, que por acaso não come dinheiro, e sim as plantações. E as plantações vão prosperar, tanto dando alimento para o povo, como alimento para o gado, que dá muito pasto. Rapaz, você tá mexendo com quem Deus chamou, você tá brincando com coisa séria. Não tem nada a ver com o conceito de quem está me vendo e não está concordando. Aprenda a dar! Agora vamos trazer para o Novo Testamento. Vejamos se alguma vez Jesus Cristo mandou dar o dízimo. Querido, foi Jesus que falou sobre o dízimo. E eu vou ler para você o texto que Jesus falou sobre dízimo. Olha o que diz. Mateus 23. Muitos pastores, que às vezes nem sabem interpretar a Bíblia, e outros fazem por maldade, por ganância, usam esse texto de Mateus capítulo 23, versículo 23, que diz o seguinte: ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas, sem omitir aquelas. Aqui os pastores dizem que Jesus mandou dar o dízimo, porque ele disse, vocês devem praticar estas coisas, ou seja, dar o dízimo, sem omitir aquelas, que é a fidelidade, misericórdia e justiça. Mas eles não explicam a verdade porque Jesus falou aquilo. É muito simples, porque ainda não era o Novo Testamento. Isso mesmo, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João não são do Novo Testamento. Calma, eu explico. Vou ler para vocês Hebreus capítulo 9, do versículo 15 ao 17, que diz assim:
Portanto, é Cristo quem consegue fazer uma nova aliança, para que os que forem chamados por Deus possam receber as bênçãos eternas, que o próprio Deus prometeu. Isto pode ser feito porque houve uma morte que livrou as pessoas dos pecados que praticaram, enquanto a primeira aliança estava em vigor. Onde há um testamento, é necessário provar que a pessoa que o fez morreu. Pois o testamento não vale nada enquanto estiver vivo quem o fez. Só depois da morte desta pessoa é que o testamento tem valor. Isso mesmo, enquanto Jesus estava vivo, ainda era o Velho Testamento. Isso mesmo, portanto Jesus não poderia ir contra as leis que Deus deu a Moisés. Então Jesus Cristo, ele mesmo disse, eu vim cumprir a lei. Por quê? Porque enquanto ele estava vivo, ainda não era o Novo Testamento. O Novo Testamento só vai ser válido depois que Cristo morre. Mas veremos o próprio Jesus falando sobre dinheiro. Em Mateus capítulo 10, do versículo 8 ao 10, quando Jesus manda seus discípulos vir pregarem, ele diz o seguinte: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro nem de prata, nem de cobre nas vossas bolsas, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de calçado, nem de bordão, pois digno é o trabalhador do seu alimento. Aqui é o próprio Jesus falando, de graça recebestes, de graça dai. Não devemos receber nada por pregar a palavra de Deus. Não devemos ganhar dinheiro, nem cachê altíssimo para ir a palestras, reuniões e teologias, e até mesmo cantar. O Senhor mesmo disse, a palavra de Deus é dele. Como poderemos vender o que não é nosso? Lembrem-se de Naamã, que ficou bom da lepra e quis pagar Eliseu. E Eliseu não recebeu nada, porque quem curou foi Deus. O seu empregado Geazi foi receber e acabou pegando a lepra de Naamã, porque o próprio profeta Eliseu sabia que não poderia receber nada pelas curas e milagres que Deus fazia através dele. Amados, é muito perigoso você receber alguma coisa, algum donativo, algum dinheiro, algum cachê, por você ter feito alguma coisa que Deus te mandou. Devemos fazer por amor a Ele, de graça, gratuitamente, por amor a Cristo, por amor à sua palavra. Meu Deus, eu quero dinheiro. Dinheiro, eu quero muito dinheiro. Um envelope especial, você vai oferecer um aluguel seu. Um aluguel. Você paga aluguel? Vai ser a sua semente para que você tenha uma casa. É isso mesmo, tudo ou nada. Pai, põe tudo lá. Então ele vai ser abençoado. Quem embarcar nessa é abençoado. É abençoado. Muitos de vocês já foram testemunhas. Várias vezes eu falei, ó meu Deus, ou o Senhor abençoa este povo, ou o Senhor faz mudar a vida deste povo, ou então me mata. Droga! Ou se cumpre, ou então nós somos os mais desgraçados da face da terra. Minha mão sobre a Bíblia, aqui ó, se a minha mão, não, vou botar o coração sobre a Bíblia, aqui ó, meu Deus, se o Senhor não abençoar este povo, o povo da Igreja Universal do Reino de Deus, em todo o mundo, não houver resposta, não houver cumprimento dessa palavra, eu prefiro que o Senhor me mate, me tire a vida de uma vez. E estes cães gulosos nunca se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Isaías capítulo 56, versículo 11. Lá nós vamos subir o Monte Carmelo. Eu vou subir com o livro dos dizimistas. Separa assim um valor de um salário mínimo. Separa o valor de um salário mínimo e fala, Senhor, de preferência direto na conta da igreja, que vai estar aí no rodapé do seu vídeo. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Atos 39, versículo 39. A lei não poderia salvar ninguém, por isso ela foi abolida. Agora vivemos na graça de Cristo, no amor de Cristo. Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança na lei. Hebreus capítulo 7, versículo 12. Agora temos um sacerdote que não veio da tribo de Levi para receber dízimos, e sim da tribo de Judá. Jesus Cristo, que veio mostrar o amor, ele mesmo disse ao jovem rico, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres. Outra vez disse, é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico ir para o céu. Ele também disse, ninguém pode servir a 2 senhores, a Deus e às riquezas. Jesus mostrou a humildade nascendo em um curral. Também ele entrou em Jerusalém em cima de um jumento, enquanto os vários pastores que são gigolôs de crente vivem da miséria das ovelhas, cobrando e constrangendo os irmãos. Muitos pedem mais do que o dízimo. Você não vai devolver só o de Deus, os 10%. Você vai dar 20% do seu.
você vai ser fiel, você vai tirar 30% e falar, Senhor, representando a Santíssima Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eu acho justo isso, e até porque foi uma inspiração de Deus. Será que naquela época se dava mais do que o dízimo? Tudo que eu te ordeno, observarás para fazer. Nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Deuteronômio capítulo 12, versículo 32. Quantos querem ter um futuro de prosperidade? Só existe uma lei na Bíblia, uma receita de Deus que torna isto possível. A lei da liberalidade. Só tem essa lei. Você deve dar oferta na expectativa que você vai colher na sua vida. Eu plantei oferta na casa de Deus e vou colher bênçãos materiais na minha vida e espirituais também. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Olha o que diz em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama aquele que dá com alegria. Pois é, amados, nós temos que dar não por obrigação, que o dízimo é uma obrigação, nem por constrangimento, como os vários pastores dizem o seguinte: você acha que Deus merece o melhor ou o pior? Rapaz, você não sabe nem o que você está falando, cara. Você vai dizer que é o melhor. Então eles falam para você dar tudo de melhor para Deus, tudo que você tem. E você fica constrangido a dar. Mas só que o Senhor disse que não é para dar por constrangimento nem por obrigação, mas por amor. Aquilo que Deus colocou no teu coração, aquilo que você pode dar. Você deve estar de brincadeira. Isso é brincadeira. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Timóteo capítulo 6, versículo 10. Mas mesmo crendo num Deus todo-poderoso, ele vivia uma vida desgraçada. Eu sou filho de Deus. Bom, se você é filho de Deus, Deus é rico. E você? Não, eu sou miserável. Se você tem essa fé viva no Deus vivo, então você tem que se revoltar. Pode se revoltar por minha conta, mas isso não é pecado? Não, deixa que eu pago o seu pecado. Deixa comigo, deixa por minha conta, eu pago a sua revolta. Você ficar revoltado com Deus, Deus, eu não aceito isso. Deixa que eu resolvo esse problema com Deus por você, tá bom? Agora você já deve estar pensando, será que os pastores devem receber salário? Olha o que o apóstolo Paulo disse sobre pregar o evangelho. Porque se eu anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. E ai de mim se eu não anunciar o evangelho. E por isso, se eu faço gratuitamente, eu terei um galardão. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Isto está escrito em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16 e 17. Então aqui o apóstolo Paulo fala que ele tem essa obrigação de pregar o evangelho, mas gratuitamente. Porque o próprio Paulo falava o seguinte: eu nunca fui pesado a nenhum de vós, eu antes trabalhei com minhas próprias mãos para me sustentar. Porque Paulo, ele fazia tendas, ele era fabricante de tendas. Então Paulo nunca foi pesado a nenhum irmão. E ele ainda fala que ele tinha que dar exemplo. Agora, amados, pergunte ao seu pastor se você tiver: pastor, eu posso comer carne de porco? Pastor, posso trabalhar no sábado? E ele vai dizer: pode sim, isso aí já foi abolido. Aí você pergunta para ele: e o dízimo não foi abolido, que é da mesma lei? Mas alguns adventistas podem dizer que eles não comem carne de porco nem trabalham no sábado, porque ainda vivem na lei de Moisés, assim como muitos dos judeus de hoje. Mas isso é uma outra história. Mas eu vou dar aqui só um exemplo. Já pensou se todo mundo fossem da adventista de sétimo dia e ninguém trabalhasse no sábado? Quantas pessoas não morreriam? Iriam para os médicos, iriam para os enfermeiros, os policiais. Já pensou na bagunça? Não teria água nem energia, pois os operários no sábado iam parar de trabalhar, não tinham ambulância. É só pensar um pouco. Será que Deus quer isso mesmo? Não teria água nem energia, pois os operários iam parar de trabalhar no sábado. Então ia ficar tudo na escuridão. Você vê que o adventista não quer trabalhar no sábado, mas quando ele chega em casa à noite, ele quer acender a luz. Então ele vive pelo pecado dos outros, porque tem gente trabalhando no sábado, para poder aquela energia estar ligando ali. Ele quer viver pelo pecado do outro. Então, amado, será que Deus quer isso mesmo? Amado, todos os dias são de Deus e são sagrados para aqueles que o adoram.
que o servem. Não precisamos mais de nenhum dia específico, pois o Senhor agora não quer mais sacrifício e nem obediência à lei, e sim um coração puro, em espírito e em verdade, um coração de amor, um coração com caridade e adoração a Deus. E por último, vamos lembrar que Cristo disse o seguinte: ele deu apenas 2 mandamentos: amarás teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Ora, se eu amo o meu próximo, eu não vou querer matar ele, não matarás. Não vou querer a mulher dele, não desejarás a mulher do próximo. Eu não vou fazer mal para ele, mas também não sou obrigado a dar 10% do que eu ganho para ele, porque se fosse assim, ele também tem que me amar, ele também tem que me dar 10% do dele. Então, irmão, nós não podemos comprar o amor de ninguém. Nós devemos amar verdadeiramente o próximo, o irmão, e o dízimo já foi abolido. Jesus Cristo agora está olhando um coração puro, um coração cheio de bondade, de amor, de caridade com os pobres. E isso sim é servir a Deus em verdade. Toda pessoa que for ungida com este óleo, ele vai receber o dom de adquirir riquezas. Se eu estou ensinando uma coisa para vocês, eu tenho que ter na minha vida o exemplo do que eu estou ensinando. Meu dinheirinho. Tem que dar. Você tem que dar. Eu vejo um anjo aqui com a espada de fogo na mão. E ele vai cortar uma meia dúzia de cabeça aqui, para quem não der oferta. O cristão não é reconhecido ou conhecido por aquilo que recebe. O cristão é conhecido por aquilo que ele doa. Essa é a minha fé. Essa é a minha crença. Agora eu vou te dar um último exemplo. Se você trabalha em uma empresa, você trabalha lá não por amor ao dono da empresa, mas pelo teu salário. No dia que o dono da empresa te colocar para fora e pagar os direitos, ele não te deve nada. Mas se você trabalhar na empresa gratuitamente por amor ao patrão, ele nunca vai te colocar para fora. Aliás, vai ficar te devendo um favor. A mesma coisa acontece com Cristo. Aqueles que recebem salários milionários vão chegar lá em cima e dizer: mas Senhor, eu não curei no teu nome, eu não pregava teu nome. O Senhor vai dizer: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. E aqueles que pregam gratuitamente, aqueles que não cobram nada, o Senhor diz para eles: agora vocês vão receber o salário de vocês, que é a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, e o salário do obreiro não é dinheiro, é a vida eterna. Existem igrejas que não recebem dízimo. A exemplo da Congregação Cristã no Brasil, que nem os anciões, nem diáconos, nem os cooperadores recebem nada. Eles trabalham gratuitamente. Também os músicos trabalham gratuitamente, tocam gratuitamente. Eles vão até de cidade em cidade. Os encarregados viajam para ensinar, colocam dinheiro do próprio bolso, colocam gasolina, pagam as viagens, pagam as passagens, vão para lá, mas é por amor a Cristo, por amor à obra. Os cooperadores também pregam a palavra de Deus, fazem visitas, os anciões fazem batismo, tudo isso aí por amor à obra de Deus, não por salário, porque todos eles trabalham para viver, e é assim que deve ser, amados. E eu prefiro a morte do que aceitar viver uma vida crendo num Deus grande e viver uma vida como se estivesse crendo no diabo. Então espero que todos tenham entendido. Eu vou ficando por aqui. Volto no próximo vídeo. Valeu! 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 Irmão, eu vou responder para você agora sobre a questão de dízimos e oferta dentro das escrituras, tá? Tudo que eu falar para você aqui, todas as informações que nós passamos para as pessoas e que nós falamos nos grupos do WhatsApp, né? Eu vou até te colocar no grupo também, né? No grupo da gente do WhatsApp. Todas as informações, elas são tiradas e extraídas das escrituras, tá? Então não tem como ninguém falar que é mentira o que nós estamos falando, porque se for mentira, então a Bíblia tá tudo errada, tá tudo errado, entendeu? A Bíblia tem que ser jogada fora, que nem eu falei, entendeu? Então a questão dos dízimos é o seguinte, veja bem, o sistema religioso, tanto católico como evangélico e assim por diante, cobram dízimos, né? Eles dizem que as pessoas têm que levar 10% de tudo que elas ganham, porque se elas não levarem, elas estão roubando a Deus, né? E que o devorador, o gafanhoto devorador, cortador, migrador e destruidor, vai atacar a vida delas, se elas não derem esse dinheiro chamado dízimo, né? E se elas não derem, esses gafanhotos aí, que eles chamam de demônios, vai atacar a vida das pessoas e destruir a vida das pessoas que não são dizimistas. Isso é o que o sistema religioso fala,
não é verdade? E eles usam um versículo-chave, que é o versículo de Malaquias 3:10. O que está escrito lá em Malaquias 3:10? Lá está escrito o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Isso é o que está escrito em Malaquias 3:10. Entendeu, irmão? Então, veja bem, eu vou até pegar a escritura agora, porque esse áudio, ele vai ser um áudio muito profundo, onde eu vou mostrar dentro da Bíblia que dinheiro nunca foi dízimo, entendeu? Nem no Velho Testamento, e piorou agora no Novo Testamento. Eu vou mostrar tudo isso dentro da escritura. Eu vou pegar ela aqui, deixa eu pegar ela aqui, a minha Bíblia, e eu vou até falar aqui os livros, né? Os versículos, para você anotar, para você pegar a sua Bíblia e você conferir com a sua esposa, com seu filho, com seu genro, né? Com quem você quiser aí, entendeu? Eu vou pegar e eu vou responder para você dentro das escrituras. O que acontece? A verdade é a seguinte. Vamos ver o que a Bíblia fala. Vamos começar aqui em Deuteronômio 14. Eu vou abrir a Bíblia aqui no livro de Deuteronômio 14. Deuteronômio, capítulo 14. E dentro do capítulo 14, traz uma informação sobre tudo aquilo, né, que a Escritura fala a respeito dessa questão de dízimos, né? Deixa eu ver qual que é o versículo aqui, que eu vou ler para você, irmão. Eu vou ler aqui, tá? Na Bíblia, para ninguém falar que eu estou mentindo. Para ninguém falar que o que eu estou falando aqui é mentira. Deuteronômio 14, o versículo é a partir do 22, tá? O versículo 22. O subtópico aqui na minha Bíblia está escrito assim, os dízimos para o serviço do Senhor. Está escrito aqui, né? Eu vou ler como está aqui na Bíblia do Almeida, né? Porque a Bíblia do Almeida, ela foi manipulada aí pela Igreja Católica, lá nos concílios de Nicéia, concílio de Trento, e foram tirados os nomes, né? Que nem eu falei para você, o nome de Yahweh, que é o Criador, o nome de Yahweh, e o nome do Filho, que é Yahushua, foi tirado da Escritura. E foi substituído por títulos, né? Como Deus, como Senhor, né? Como Elohim, como Adonai, Hashem, como eu já expliquei para você. Então, quando a gente abre a Bíblia aqui, no livro de Deuteronômio, no capítulo 14, no versículo 22, diz o seguinte, certamente darás o dízimo de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. Vamos dar uma pausa nesse versículo 22 aqui, e vamos analisar o que a Bíblia está falando dentro desse versículo, a respeito de dízimos. Olha só, eu vou ler mais uma vez. Certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. Irmão, Aldenir, eu vou te fazer uma pergunta. Dinheiro dá na terra? Dinheiro dá na terra? Porque aqui no versículo 22 do capítulo 14 de Deuteronômio, está falando de sementes. E além de falar de sementes, está falando que essa colheita, ela ocorre ano após ano. E é tirada do campo, é tirada da terra. Aonde que o dinheiro entra aqui nessa questão? Entendeu, irmão? Essa é a primeira questão. Vamos continuar aqui no decorrer dos outros versículos. Olha só, versículo 23. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, para ali fazer habitar o teu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Entendeu? Mais uma vez, no versículo 23 aqui, está falando de quê? Está falando aqui de cereais, está falando de azeite, está falando do vinho, né? Não é isso que está falando aqui?
Você viu aqui falar de dinheiro? Você não viu falar de dinheiro, né? Aqui só está falando de frutos tirados do campo, frutos tirados da terra. Vamos continuar aqui no versículo 24. Quando o caminho te for comprido demais, que não possas levar, por estar longe de ti, o lugar que o Senhor teu Deus escolher, para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vem Deus, olha isso, então vem Deus, e leva o dinheiro, olha aí, ó, leva o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Esse dinheiro dá-lo-ás por tudo que desejar a tua alma, por vacas, por ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás tu e a tua casa. Vamos dar uma pausa aqui, irmão Aldenir. Vamos dar uma pausa aqui agora. Vamos analisar esse versículo 24 com mais calma, com mais tranquilidade e eloquência, tá? Olha só, irmão. Aqui diz o seguinte, ó. Quando o caminho te for comprido demais, que não possas levar, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher, para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-o e leva o dinheiro na tua mão. Olha só, irmão, aqui está falando o seguinte. Naquela época do Velho Testamento, aqui nós estamos dentro do Velho Testamento, né? Nós estamos aqui tratando de um assunto relacionado dentro do Velho Testamento. Nós vemos que naquela época, os povos, uma vez por ano, os hebreus de várias regiões, né? Daqui de Jerusalém, que é aqui no Brasil, porque a Jerusalém da Bíblia, ela nunca foi naquele falso lugar. Vocês vão aprender isso mais para frente, através das lives que a gente já fez, já provou isso dentro da história do Brasil, dentro de livros, entendeu? Dentro da Bíblia, né? Nós já provamos isso. Então, veja bem, que o povo hebreu, eles iam para Jerusalém uma vez por ano. E lá em Jerusalém vivia quem? Vivia os sacerdotes levitas. Compreende? Vivia os sacerdotes levitas. A única tribo autorizada por Yahushua a coletar dízimo dos hebreus eram os levitas. Entendeu? Era a tribo de Levi. Por quê? Porque a tribo de Levi, ela não tinha herança na terra. A tribo de Levi, ela trabalhava única e exclusivamente para o serviço sagrado, para o serviço do Criador e do Salvador Yahushua. Eles não tinham herança de terra. Então, para que eles não passassem fome, para que eles não passassem necessidade, o que Yahushua fez? Ele instituiu aqui em Deuteronômio 14 a lei dos dízimos, que eram frutos tirados da terra, que eram animais, que eram sementes tiradas do campo, e que essa semente ela era levada uma vez por ano para Jerusalém e entregue aos sacerdotes levitas. Entendeu? Veja que aqui, dentro dessa questão aqui de Deuteronômio 14, aqui está falando que as sementes, que todo fruto que era tirado da terra, aqui não mencionou dinheiro, entendeu? Como dízimo, né? Você não viu, eu não vi aqui, a Bíblia não mostra em nenhuma parte, em nenhum momento, o dinheiro como dízimo. Aqui, mas mostra sementes, mostra cereais, mostra animais, mostra frutos tirados da terra. Esses itens tirados do campo, esses materiais eram levados uma vez por ano para Jerusalém. E você vê hoje em dia, todos os dias, os líderes religiosos dentro dessas igrejas pedindo dízimo para o povo. Aliás, pedindo dízimo não, chamando um dinheiro de dízimo. Entendeu? Quando a Bíblia diz claramente, eu vou mostrar isso para vocês, que tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, não existe a menção de dinheiro como dízimo. Entendeu? Não existe isso na Bíblia. Mas eles pegam para enganar o povo, né? Para saquear, por isso que o livro de João, capítulo 10, chama eles de ladrões e salteadores, entendeu? Porque eles pegam hoje o dinheiro do povo e chama esse dinheiro de dízimo, e eles vivem às custas desse dinheiro, ostentando nas costas do povo sofrido da igreja. É isso que acontece. Você nunca vai ver um líder religioso morando mal. Você nunca vai ver um pastor aí do sistema religioso andando de trem, andando a pé,
Você vai ver na grande maioria eles andando de carro do ano, você vai ver eles vestindo bem, comendo bem, morando bem. Tudo às custas do povo da igreja. Entendeu? Porque isso daí, esse negócio de líder, de cobertura espiritual, de pastor, isso virou profissão. Tá entendendo, irmão? Isso virou profissão. Então, irmão, aqui em Deuteronômio 14, já deixa claro que quando, vamos supor, vou te dar um exemplo aqui, irmão, vou te dar um exemplo aqui. Vamos supor que o teu dízimo era uma vaca, certo? O seu dízimo ali, né? E outra coisa, dízimo nunca foi 10%. Dízimo nunca foi 10%. Dízimo, ele era a 10ª parte de um animal. Olha só a diferença que tem da 10ª parte de um animal que representava o dízimo, né? Do que 10%. Olha a diferença, gente. Olha a diferença. Então, o que acontece, irmão? Quando aquele animal, quando o lugar que você tinha que levar estava longe, né? Você ia pôr a vaca nas costas e ia levar ela nas costas? Me diz uma coisa. Você iria levar esse dízimo, essa vaca nas costas? Você não ia levar nas costas. Aí a Bíblia fala aqui em Deuteronômio que você tinha que fazer o quê nesses casos? Você tinha que pegar esse animal, que era o dízimo, vender ele, pegar o dinheiro na tua mão, e quando chegasse no lugar que o Senhor escolheu ali, para você servir a ele, você ia pegar esse dinheiro, você ia dar por bois, por ovelhas, por vacas, por jumento, por bebida forte, entendeu? Olha só, por bebida forte. E tudo o que desejasse a tua alma, e não a alma do teu pastor, não a alma do líder religioso que se intitula pastor. Entendeu? Esse dízimo, esse dinheiro. E outra coisa, e quando aquele animal ele foi trocado por dinheiro, ele já deixou de ser dízimo. Porque depois que ele fala, né? Depois que ele fala desse dinheiro que você deve pegar ele e comprar tudo o que desejar a tua alma, né? Por bois, por ovelhas, por jumento, por vaca, por bebida forte, e você ia consumir aquele dízimo ali, e você ia se alegrar, ia se fartar na presença do Senhor. Olha isso, olha o que a Bíblia está falando, gente. Por isso que a Escritura diz, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Porque um líder religioso hoje, o que ele faz? Ele pega um versículo isolado da Bíblia, que é o livro de Malaquias 3:10, e usa esse versículo para colocar na cabeça do povo que o povo tem que dar um dinheiro chamado de dízimo. E eu vou entrar dentro do livro de Malaquias e vou provar para vocês que dízimo nunca foi dinheiro, e não existe a palavra dinheiro dentro do livro de Malaquias. Eu vou provar isso para vocês, vou ler versículos. Eu vou ler passagens bíblicas dentro do livro de Malaquias para provar para vocês com quem que o sacerdote, com quem que o profeta Malaquias ele estava falando. Se era com os sacerdotes ou se era com o povo. Entendeu, irmão? Outra coisa, irmão. Vamos continuar aqui, ó. Olha só que coisa forte. Entendeu? Vamos continuar aqui, ó. No versículo 27. Porém, não desampararás o levita, que está dentro da tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de cada 3 anos... tirará todos os dízimos do fruto do 3º ano, e os recolherás na tua cidade. Então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva, que estão dentro da tua cidade, e comerão, e se fartarão para o Senhor teu Deus, e te abençoe em todas as obras das tuas mãos, que as tuas mãos fizerem. Gente, olha isso. Quando aquele dinheiro ali, ele chegava no lugar escolhido pelo Criador, ou quando aquele fruto tirado da terra, aquelas sementes, aquele vinho, né, aquele trigo, aquele cereal, ele era tirado da terra quando ele chegava no lugar escolhido pelo Criador, pelo Salvador, né? O que era feito? Era dividido com o levita, era dividido com os órfãos e era dividido com as viúvas. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Você vê algum líder religioso hoje pegar um dinheiro que eles chamam de dízimo, e dividir com os membros da igreja que estão passando necessidade?
Vocês já viram isso? Vocês já viram ele chegar para uma pessoa de dentro da igreja de pedra e falar, vem cá, quem é que está desempregado aí? Quem é que está com conta atrasada aí? Você já viu o líder religioso pegar esse dinheiro e dividir com essas pessoas? Entendeu, pessoal? Porque era isso que era feito com os dízimos lá no passado. E dízimo não era dinheiro. Em nenhum momento foi mencionado o dinheiro aqui no livro de Deuteronômio. Entendeu? Em nenhum momento foi mencionado o dinheiro. Só foi mencionado o dinheiro aqui no livro de Deuteronômio quando aquele animal foi vendido, porque não tinha como levar aquele animal nas costas. Então, a pessoa que estava com aquele animal que representava o dízimo, e dízimo significa morte, dízimo não tem nada a ver com dinheiro, porque o dízimo significa que aquele animal foi dizimado, ou diversos animais foram dizimados, entendeu? Ele tinha que vender aquele animal e pegar o dinheiro na mão, e quando chegasse no lugar escolhido, ele tinha que dar esse dinheiro por bois, por ovelhas, por vaca, por jumentos, por tudo o que desejasse a alma dele, e não a alma de um líder que se intitula pastor. Vocês estão entendendo o que a Bíblia está falando, gente? Olha que coisa forte, gente, entendeu? E isso era dividido com o órfão, com a viúva e com o estrangeiro. Entendeu? Ninguém ali na presença do Salvador passava fome ou necessidade. Era tudo dividido com o órfão, a viúva e o estrangeiro, e com os levitas. E você não vê esses líderes religiosos fazendo isso hoje. Outra coisa, dízimo era tirado da terra uma vez por ano. E você vê todos os dias esses líderes religiosos enganando o povo, mentindo para o povo, arrancando o dinheiro do povo, dizendo que dízimo é 10% do salário deles, entendeu? Quando, na verdade, o dízimo, lá no Velho Testamento, era a 10ª parte de um animal. Por exemplo, se você tinha uma vaca, você não ia levar a vaca inteira. Você ia pegar a 10ª parte daquela vaca, que poderia ser uma coxa, poderia ser uma costela, e levar aquela costela. Olha a diferença, gente. E eles pegam e dizem que dízimo é 10%, que você tem que dar 10% do seu salário. Entendeu? Por isso que o livro de João, capítulo 10... o próprio Yahushua, o próprio Salvador, chamou eles de quê? Ladrões e salteadores. Entendeu? Então, irmão, quando você vê eles pregando Malaquias 3:10, Aldenir, quando você vê eles pregando Malaquias 3:10, né? Ah, mas aqui tá falando, ó, a Bíblia tá falando aqui, ó, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, né? Para que haja mantimento na minha casa, não sei o quê. A casa do tesouro, sabe onde ficava, irmão? A casa do tesouro ficava em Jerusalém. Entendeu? A casa do tesouro ficava aqui, na cidade de Jerusalém. Entendeu? Não é dentro dessas abadias, dentro desses templos de pedra, construídos por mãos humanas. Você vê que o próprio Salvador, Estevão, quando ele falou essa realidade para os fariseus lá no passado, o que aconteceu com Estevão? Arrastaram ele para fora, né, da sinagoga lá, do templo, né, judaico deles lá, e apedrejaram Estevão até a morte. Por quê? Porque naquela época já era um costume deles viver desse engano, viver dessa mentira, viver dessa situação de roubo, de aproveitamento, né? Em cima do povo necessitado. Isso já era um costume naquela época. E hoje é a mesma coisa. Você vê aí, ó, um monte de líder que se intitula pastor, o cara não trabalha, o cara não faz nada da vida, o cara só vive de dízimos do povo da igreja, de oferta. Entendeu? Eles só vivem disso, às custas do povo. O povo trabalha, pega trem lotado, metrô lotado, ônibus lotado, muitos trabalham 12 horas por dia. Entendeu? Quando chega no final do mês, recebe aquele salário que mal dá para eles pagarem as contas e comprar comida. E se comprar, não consegue comprar uma roupa, não consegue comprar um calçado, porque o dinheiro não dá. E você vê o líder andando de SUV. Você vê o líder andando de carro zero, carro do ano. Você vê o líder viajando de avião. Você vê o líder religioso comendo nos melhores restaurantes que existem no país. Morando nos melhores lugares. E eu posso falar uma coisa para vocês, porque aqui onde eu moro é um condomínio fechado. Alguns irmãos vieram aqui na palestra e sabem disso que eu estou falando. Entendeu? Aonde eu moro aqui, tem vários líderes de várias igrejas que moram aqui. Vê se eles moram lá onde está o povo. Não, eles vêm morar em lugares, né, com um certo conforto, entendeu? E aí o que acontece? Eu tenho que descer todos os dias, porque a gente divide vaga da garagem, são 2 vagas, né?
são 2 carros por vagas, que cabe 2 carros, eu tenho que descer todos os dias para manobrar um Onix zerinho. Que um dos líderes religiosos que mora aqui, né? Ele não sai nesse horário que a minha esposa sai para trabalhar, então eu tenho que descer, ir lá e tirar o carro, né? Manobrar o carro, tudo carro com plástico no banco, tudo carro zero. Você não vê eles com carro velho. Tudo às custas de quem? Às custas do povo da igreja. Entendeu? Que é enganado, que é induzido ao erro, a dar um dinheiro chamado de dízimo. É culpa do povo? Não é. É culpa desses líderes religiosos que estão roubando, saqueando o povo. O livro de João 10 chamou eles de quê? Ladrões e salteadores. Entendeu? O povo precisa pegar as escrituras e analisar as escrituras, examinar as escrituras. Foi por isso que o Salvador Yahushua falou: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Entendeu? E aí, vamos continuar aqui agora, vamos entrar aqui no livro de Malaquias. Vamos entrar aqui no livro de Malaquias aqui, porque eles usam o chavão, né? O chavão deles, o chavão desses líderes religiosos, que se intitulam pastores, bispos, diáconos, obreiros, presbíteros, reverendos, apóstolos, né? Entendeu? O chavão deles é Malaquias 3:10, porque eles pegam esse versículo isolado e esfrega na cara do povo, colocando medo no povo e dizendo para o povo, porque se o povo não der esse dinheiro que eles chamam de dízimo, o devorador, o migrador e o cortador vai entrar na vida deles e vai destruir a vida deles. Vamos ver dentro da escritura o que a escritura está falando sobre isso. Eu faço questão agora de ir fundo nessa questão aqui, entendeu? Porque eu já li aqui para vocês no início desse áudio o livro de Malaquias 3:10. Agora eu quero ver esses líderes religiosos pegar o capítulo 1 de Malaquias, pegar o capítulo 2 de Malaquias e citar o que está escrito no capítulo 1 e no capítulo 2. Isso aí eles não fazem. Mas eles querem ler somente Malaquias 3:10. Entendeu? Quando você pega o capítulo 1 do livro de Malaquias, olha só o que está escrito aqui, ó, logo no primeiro versículo do livro. Gente, olha isso, presta atenção. O primeiro versículo do livro de Malaquias, olha o que está escrito. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Entendeu? Aí, olha só o que diz aqui, ó, o versículo 1. Ó. Olha só, quer ver? O versículo 1, deixa eu ver aqui. Olha só, o filho honra o pai. Versículo 6 do capítulo 1. O filho honra o pai. E o teu servo, e o servo ao teu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos, a vós outros, ó sacerdotes. Olha aí com quem que o profeta Malaquias estava falando. Vou ler de novo, para que fique bem gravado. O filho honra o teu pai, e o servo ao teu senhor. Se eu sou pai, aonde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Entendeu? E vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais em que havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Vamos dar uma pausa aqui, gente. Olha no versículo, no capítulo 1, no versículo 6, com quem que o profeta Malaquias estava falando. Ele estava falando com os sacerdotes. Ele não estava falando com o povo. Ele estava falando com os sacerdotes. Quem é que estava roubando? Eram os sacerdotes. Quem estava colocando pão imundo no altar? Era o povo ou eram os sacerdotes? O povo tinha acesso no lugar do sacrifício? Hein, pessoal? O povo tinha acesso no lugar do sacrifício? No altar do sacrifício? Ou eram os sacerdotes que tinham acesso ali? Então não era o povo que estava roubando. Quem estava roubando eram os sacerdotes. Vamos lá no capítulo 2. Olha aqui, ó. Capítulo 2, versículo 1. Mais uma vez aqui, ó. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Olha aí, gente. Meu povo, povo de Yahushua. Vocês que estão ouvindo esse áudio, olha o que o capítulo 2, versículo 1 de Malaquias está falando a respeito aqui, ó, dos dízimos. Olha aqui, ó, olha o que o profeta, olha o que Yahushua, através do profeta, falou para eles. Agora, ó sacerdotes,
para vós outros é este mandamento. Não era com o povo que o profeta Malaquias estava falando. O profeta Malaquias estava falando com o povo. Aliás, com os sacerdotes. Entendeu? Ele estava falando com os sacerdotes. E outra coisa, lá em Malaquias 3,10, quando ele fala dos dízimos, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, ele estava falando o quê? Os sacerdotes levitas estavam roubando, não estava? Os sacerdotes levitas estavam apresentando no altar pão imundo, não era isso que estava acontecendo? Aí o que ele fez? Ele pegou e falou para os sacerdotes levitas, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso. Se eu não vos abrir as janelas dos céus, presta bem atenção, abrir as janelas dos céus não significa derramar bênçãos do céu, como hoje o sistema religioso ensina. Não significa cair dinheiro lá do céu. Quando o povo hebreu tocava nos dízimos, não devolvia, quando os sacerdotes levitas apresentava o resto para o Criador e para o Salvador ali, naqueles altares, a terra automaticamente ela parava de produzir. Entendeu, pessoal? A terra automaticamente ela parava de produzir. E quando ela parava de produzir, não tinha alimento. E o povo passava fome. Por causa de quem? Por causa dos sacerdotes, que estavam roubando. Entendeu? Então, o próprio Salvador falou para eles, eu abrirei as janelas dos céus e derramarei bênçãos sem medida. O que eram essas bênçãos que o Salvador estava falando? Essas bênçãos que o Salvador estava falando seria a chuva, que ele derramaria sobre a terra seca. E uma vez essa chuva, as janelas dos céus, as comportas dos céus, que é o tecido da realidade, que separa o mundo físico do plano físico, do plano espiritual, uma vez esse tecido ele sendo aberto, a chuva cairia de forma abundante, e a terra produziria os seus frutos, e os animais teriam seus pastos, e por sua vez as vacas produziriam leite, e não faltaria alimento no meio do povo hebreu. Entendeu, gente? Quando o profeta falou que derramaria bênção sem medida, essas bênçãos eram chuvas. Entendeu? Sobre a terra seca. Você vê que em nenhum momento menciona dinheiro dentro do livro de Malaquias. Em nenhum momento menciona o dinheiro dentro do livro de Malaquias. E outra coisa que eu vou falar para vocês. Quando foi que esse negócio de dinheiro chamado de dízimo começou? Esse negócio de dinheiro chamado de dízimo começou, sabe quando? Quando Carlos Magno, o rei Franco da França, tá? Ele era um rei templário, entendeu? O rei Franco da França, ele era muito amigo do catolicismo, muito defensor do catolicismo romano, e foi ele que criou o decreto de Carlos Magno, o decreto dos dízimos, entendeu? Você pode conferir isso na enciclopédia Barça, e você pode conferir também isso na enciclopédia Ralph, americana. Lá na enciclopédia Barça está escrito o verbete dos dízimos, entendeu? Que foi inventado por Carlos Magno. Carlos Magno que inventou esse negócio, que fez essa conversão de frutos tirados da terra para dinheiro. Sabe para quê? Para manter a ostentação do Papa e do clero religioso. Porque as indulgências que na época já eram dadas para eles, aquilo já não era mais suficiente, então Carlos Magno ele criou o decreto dos dízimos para que esses dízimos fossem dados ali, né, para eles, para que eles pudessem manter a sua ostentação às custas do povo. E não é isso que você vê hoje dentro dessas igrejas evangélicas e católicas e tudo mais? Dentro das religiões no geral? Entendeu, gente? Então, dízimo nunca foi dinheiro. E não adianta nenhum líder religioso vir falar para mim, mas como uma vez um líder religioso falou para mim no Facebook, mas naquela época era fruto tirado da terra porque não existia dinheiro. Aí eu perguntei para ele, é verdade isso? Não existia dinheiro? Aí ele falou, é verdade. Aí eu peguei e falei assim, então, com que Abraão, com que Abraão pagou o campo de Macpela para enterrar Sara? Porque lá em Deuteronômio, lá em Gênesis 23 ou 28, eu não me lembro o capítulo, é um dos dois, 23 ou 28, ali fala que Abraão, ele pagou no campo de Macpela para enterrar a sua amada, a sua esposa, Sara, 400 ciclos de prata.
Entendeu? Moeda corrente entre os mercadores. Como que não existia dinheiro? Como que não existia dinheiro no Velho Testamento, se lá em Deuteronômio está dando o exemplo dos dois, inclusive da vaca, que quando fosse muito longe era para vender e pegar o dinheiro e depois comprar tudo o que quisesse, tudo que desejasse a alma. Como que não existia dinheiro? Aí o cara sumiu, desapareceu. Para você ver como que esses líderes religiosos são mentirosos, são enganadores. Por isso que o livro de João, capítulo 10, chama eles de ladrões e salteadores. Entendeu, irmão? Dízimo, irmão, nunca foi dinheiro. Dízimo nunca foi dinheiro. E outra coisa, no Velho Testamento não existe nenhuma menção de dízimo. Sabe por quê? Porque o nosso Salvador Yahushua, quando ele foi levado como ovelha muda para o matadouro, ele se fez dízimo para que acabasse todo o sofrimento, não só dos seres humanos, né? Das pessoas, né? Como também acabasse o sofrimento dos animais. Porque quem pagava eram os animais, que cada pecado que alguém cometia lá no Velho Testamento era um animal que era morto. Os animaizinhos é que pagava o preço do pecado dos homens. Então Yahushua veio, morreu no madeiro, como ovelha muda, para suspender a morte de animais. E o sangue dele, ele resolve isso de forma perpétua. Entendeu? O sangue de Yahushua resolveu essa questão de ter que pagar, de derramar sangue. Ele resolveu isso de forma perpétua, para que nunca mais nenhum animalzinho fosse morto por conta do pecado dos homens. Entendeu? E ele foi o dízimo, ele foi o último dízimo, porque ele foi dizimado no madeiro. E Yahushua foi dizimado no madeiro. Entendeu? De lá para cá não existe mais dízimo. Entendeu, gente? Não existe mais dízimo. E a mesma coisa se aplica à oferta. Outra coisa, Yahushua nunca mandou ninguém construir templo. Vocês já viram dentro da escritura ele mandar alguém construir templo para que buscassem a presença dele? Ele nunca mandou fazer isso. Entendeu? Esse negócio de templo aí, de igreja e tudo mais, veio de um desejo do rei Davi, tá? Isso veio de um desejo do rei Davi, porque ele via lá no Velho Testamento a Arca da Aliança dentro de uma tenda de pano. E ele não achava justo ele morar num palácio e a Arca da Aliança, naquela época, viver dentro de uma tenda. Então ele tinha o desejo de construir um templo para o Criador. E esse templo não foi construído por Davi, foi construído por Salomão, mas também não foi construído para o Salvador Yahushua ou para o Criador Yahweh. Foi construído para Terron, entendeu? Porque esse templo que ele construiu, que dizem que a Bíblia também nessa parte aí já foi mexida, né? Que eles mexeram, e eles falam do templo de Jerusalém, que não sei o que Salomão construiu. Salomão não construiu nenhum templo aqui no Brasil. Salomão nem vivia aqui, ele vivia na Europa, porque ele havia se misturado com os cavaleiros templários, que naquela época era a França e a Inglaterra. Entendeu? E a construção que Salomão executou, ainda naquela época, quando o livro de 1 Reis, capítulo 10, fala que ele veio com o rei Irão, o rei fenício da cidade de Tiro, veio para a terra de Ofir, Parvai e Tarsis, que é o Brasil, e daqui levou ouro, madeira, pedras preciosas, tudo para a construção do templo. Porém, esse templo nunca foi construído aqui. Esse templo ele foi construído na França, que hoje é conhecido como Catedral de Notre Dame. A própria história do Brasil, a própria história dentro dos livros prova essa verdade. Entendeu? Então, gente, por isso que precisa buscar o entendimento, né? E Yahushua não habita em templos feitos por mão de homens. Isso está escrito em Atos 7,48. Entendeu? Tudo isso que eu acabei de falar aqui, vocês podem pegar e conferir dentro da Bíblia de vocês. Acompanhe esse áudio dentro da Bíblia de vocês, que vocês vão ver que tudo que eu falei aqui é uma verdade. Ou então nós temos que pegar a Bíblia e jogar no lixo e rasgar. Entendeu? Porque tudo que eu estou falando aqui está dentro da escritura aqui, mostrando e provando que dízimo nunca foi dinheiro. Isso é um roubo, ninguém é obrigado a dar nada, até porque o próprio Salomão, em Crônicas, tem uma passagem na Bíblia que diz que o Salvador, ele não precisa de nada do homem, ainda que como que ele necessitasse de alguma coisa. Olha só o que a Bíblia fala. Entendeu? Ele não precisa de nada da mão do homem, como se de alguma coisa ele necessitasse, porque ele é dono de tudo. Ele é o dono do ouro e o dono da prata. Dízimo. Sim, esse é o assunto deste vídeo. Me deparo com uma anomalia da natureza, dizendo que quem não dá o dízimo vai para o inferno. E nós vamos acompanhar o que esta besta, em forma de ser humano, falou
Agora, preste atenção nesse áudio, eu vou colocar aqui para vocês. Você é dizimista porque você não vai para o inferno, porque se você não fosse para o inferno, você não daria o dízimo. Você não dá o dízimo porque você ainda não é salvo. Você não dá oferta porque ainda você não é salvo. Você não dá o dízimo é porque você ainda não é salvo. Você não dá oferta é porque você ainda não é salvo. Continuando. Que Deus toque e você sente a quantia. Quantos são candidatos a ser patrocinadores não são e nunca vão ser, porque recusaram a chamada de Deus. Aquilo que Deus faz é uma aliança que Ele faz com você. Aliança da prosperidade. O que ele diz lá em Malaquias capítulo 3, versículo 8. Roubará um homem a Deus? Será que Deus pode ser roubado? Todavia vós me roubais. E dizeis em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. O patrocinador é uma oferta levantada, programada para poder pagar as despesas da igreja. E quem sente o toque e não dá, vai dar conta a Deus. Quem estava dando e abandonou, vai dar conta a Deus. E, eu lamento, mas você não vai entrar no reino dos céus. Roubará homem a Deus, em que te roubam, dízimo e oferta. Primeiro aos Coríntios 6,10. Ficarão de fora, não entrarão ao reino de Deus os roubadores. Eu nasci pra ser palhaço. Eu acabo de descobrir isso. Miseriqueima. Quantos erros aí, hein, pessoal? Você consegue compreender, entender, assimilar e discernir? Muito simples. Uma técnica psicológica usada por este falso profeta para causar medo nas pessoas, dizendo: se você não dar o dízimo, você é condenado e vai queimar eternamente no inferno. O que a ICAR, conhecida aí como Igreja Católica Apostólica Romana, que de igreja não tem nada, que de católica também não tem nada, e de que apostólica muito menos ainda, apenas é romana, então romanista, é a romanista, fez durante toda a história, vendendo indulgências para as pessoas. Você tem que dar tanto para comprar sua cadeira no céu, e assim você será salvo. Tá à vontade, pode pecar, fazer qualquer coisa. Pagou a sua salvação, você é salvo. A mesma coisa os templos, denominações modernas, falsos profetas odiernos estão fazendo. Eles te pegam pelo medo. Ele citou alguns textos. Malaquias 3,10, fora do contexto. Citou 1 Coríntios 6,10, fora do contexto e colocando a sua própria exegese no texto, ou seja, ele fez uma exegese, ele infundiu no texto a própria interpretação. Então podemos chamar de exegege, porque é o que ele é um jegue. Um jegue. De exegege. Pode vir. Tô rindo dele. A gente vai começar. Primeiro, o que é dízimo? Segundo, para onde que os dízimos tinham que ir? Terceiro, se os dízimos valem para o dia de hoje. Rapidamente, resumidamente, de uma forma muito clara e sucinta. Dízimo. O que seria o dízimo, pessoal? É exatamente isso que você está lendo aí. Só na velha aliança. Dízimo era alimento. Isso está em Deuteronômio 14, 22 e 23. Certamente darás os dízimos de todo o fruto. Ou seja, o dízimo é a 10ª parte. Do que? De todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. E perante teu Deus no lugar que escolher, verso 23, para ali fazer habitar o seu nome. Comerás os dízimos. Comerás. Como é que se come dinheiro? Eu pergunto, como é que se come dinheiro, pessoal? Do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas. Ou seja, as crias, os terneirinhos das vacas, também era para ser dado como dízimo, a 10ª parte, e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer, aqui o nome Senhor, como eu já falei no outro vídeo,
não é esse, né? Aqui foi adulterado. Não existe isso aqui no original hebraico. Aqui é o nome do Criador, que é o tetragrama. Né? Teu Deus todos os dias. Para aprender a temer todos os dias. Não é que o dízimo era todos os dias, temer todos os dias. O dízimo aqui era uma vez ao ano. E era alimento. Então, como você pode ver aqui, ó, claramente que dízimo não era dinheiro. E já existia dinheiro. Aqui, ó. Em Deuteronômio 14, 25 e 26, diz que, ó, na continuidade aqui do contexto, o verso 25 e 26, então, vende-os e leva o dinheiro à tua mão e vai ao lugar que, o tetragrama aqui, né, Yahweh, teu Deus escolher. Esse dinheiro dá-lo-ás por tudo que deseja tua alma. Aqui era para ele comprar as coisas, estava falando. Qualquer coisa. Então já existia dinheiro e o dízimo era alimento. Logo, dízimo não é dinheiro. Estão roubando você. Aí, o herege lá do áudio, ele citou Malaquias 3:10. O que diz Malaquias 3:10? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa e provai-me nisto dízimo. Yahweh dos exércitos, se eu não vos apresentar no céu, derramar sobre vós bênçãos sem medida. Agora, o que é a casa do tesouro? O que é isso aqui? Casa do tesouro, Malaquias 3:10. Nessa época aqui já existia, lá em Jerusalém, que é o que diz aqui, ó, a casa do tesouro é em Jerusalém. Está em 2º livro de Crônicas 6:6. Mas escolhi Jerusalém para que ali seja estabelecido o meu nome, e escolhi a Davi para chefe do meu povo de Israel. A casa do tesouro era o templo que estava em Jerusalém. Isso também diz em Deuteronômio 14:23, que era para ser deixado lá os dízimos, ou seja, os alimentos. Então, quando o texto aqui de Malaquias 3:10 fala, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja o quê? Mantimento. Isso aqui poderia ser traduzido como alimento, porque dízimo era alimento. Era para que houvesse mantimento no templo de Jerusalém. Somente no templo de Jerusalém. Então, o áudio que você ouviu antes ali está fora do contexto. Os hereges estão enganando você. Agora vamos entender para quem que é isso aqui, ó. Para quem que é para dar o dízimo? É para todo mundo? É aí no seu templo, na sua denominação que você vai? É para o seu pastorzinho? Vamos ler aqui o contexto, ó. No verso 4 de Malaquias 3 já começa dizendo: então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Criador, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Ou seja, desde lá de Gênesis, quando eu citei lá em Deuteronômio, era alimento. Essa era a oferta que estava falando. Aí ele continua aqui no contexto, porque eu, Yahweh, aqui traduzido erroneamente como Senhor, não mudo, por isso vós, quem? Os filhos de Jacó não sois consumidos. Olha o contexto, os filhos de Jacó. Quem que são os filhos de Jacó? Israel. Aí ele fala, desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes, tornados para mim, e eu tornei para vós outros. Mas vós dizeis, em que havemos tornar? Aqui ele começa, verso 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Olha aqui a frase dos falsos profetas e ladrões roubadores. Vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Aí, o que eles dizem? Tá vendo? Vocês me roubam, não dando dízimo nem oferta. Mas não é isso que o texto está dizendo. Preste atenção que eu vou te mostrar agora. Não é que você é ladrão se você não der o dízimo. Inclusive, esses falsos profetas que falam isso estão te acusando de roubo, São criminosos porque estão te acusando de você ser ladrão sem ter provas. Já nós temos provas porque a Escritura diz isso. Verso 9.
com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Vós, a nação toda. Então, quem está roubando o Criador? A nação toda. Que nação que está falando aqui? Os filhos de Jacó. Quem são os filhos de Jacó? Israel. O contexto todo está falando de Israel, não está falando da sua cidade aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em algum outro lugar na Europa, etc. Não está falando de todo o templo ou denominação, está falando de Israel, está falando da casa do tesouro, que era o templo que hoje já nem existe mais, não existe mais. E outra coisa, quem está roubando aqui? A mim me roubais. Quem? A nação toda. Mas quem da nação? Quem eram os encarregados de ficarem com os dízimos? Essa parte aqui, ó. Roubará o homem a Deus. Todavia vós me roubais. Vós quem? E dizeis, ó, quem que está dizendo? Em que te roubamos? Nos dízimos e na oferta. Essa parte aqui. Quem que está roubando o Criador? O Criador é o dono do ouro e da prata. Então, quem que vai roubar ele? Se ele é o dono de todo o dinheiro, ele é o dono de toda a riqueza, ele é o dono do ouro e da prata. Quem que está roubando aqui então? Sou eu, que não dou o dízimo ou não dou a oferta em um templo religioso ou algum falso líder religioso? Não, porque ele é o dono disso já. Então não tem como eu roubar se eu não der, porque ele já é o dono. Tá entendendo? Então quem que está roubando? Eram os sacerdotes que ficavam no templo, que roubavam os dízimos, os alimentos e as ofertas, pegavam para eles, porque dízimo não é dinheiro. Os sacerdotes é que perguntaram: em que te roubamos? E ele diz: nos dízimos e nas ofertas. Tá entendendo? Quem que é o ladrão aqui? É quem pega o dízimo para si. Veja bem, o texto diz nos dízimos e nas ofertas. O texto não diz que eles roubavam não dando os dízimos, não dando as ofertas, mas estavam roubando justamente os dízimos já dados, ou seja, a 10ª parte dos alimentos já deixados no templo. O sacerdote roubava nos dízimos e não dava os dízimos, nas ofertas. E não é que não davam as ofertas. Do contrário, teria que estar escrito diferente aqui. Roubará o homem o Criador, todavia vós me roubais e dizeis. O sacerdote diz: em que te roubamos? Os hipócritas, né? Aquela pergunta hipócrita: em que te roubamos? E o Criador responde: vocês roubam nos dízimos e nas ofertas, nos dízimos que deixam aqui e nas ofertas que deixam aqui. Vocês, líderes religiosos, vocês, pastores mercenários, vocês, ladrões disfarçados de crentes, roubam nos dízimos deixados pelo povo, nas ofertas deixadas pelo povo. Vocês roubam o povo e por isso toda a nação é considerada amaldiçoada. O dízimo, outro ponto agora que eu vou falar, era dado apenas para a tribo de Levi. Na antiga aliança, o povo de Israel foi dividido em 12 tribos. Todas as outras tribos tinham que dar o dízimo dos alimentos para a tribo de Levi, porque a tribo de Levi ficava peregrinando com o templo móvel. Então, para o sustento dos levitas, os dízimos, ou seja, os alimentos, 10% dos alimentos, sementes, cereais, etc., terneirinhos, né, cordeirinhos,
eram dados para os levitas, para a sobrevivência dos mesmos. Por isso que dízimo é alimento. Eles ficavam peregrinando. Eles não precisavam de dinheiro, eles precisavam de alimento. Então, para quem é o dízimo? Que é alimento. Somente para os levitas. Você é levita hoje? Você é da tribo de Levi? Como se hoje já não existe mais? Não existe mais tribo de Levi. Nesse sentido aqui que a gente está falando. O templo já não existe mais. Quando o Messias foi crucificado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Não ficou pedra sobre pedra. Acabou-se. Foi o sinal que o Criador deu para a expansão do reino, que era a pregação do Evangelho, do verdadeiro e genuíno Evangelho, aos 4 cantos da terra. Vos enviarei a Samaria, etc., até os confins da terra. Portanto, hoje não existe ordem nenhuma mais para existir templo. Todos os templos e denominações institucionalistas religiosas são heréticos e nenhum tem 100% da verdade. Porque eu sou prova viva. Já estudei cada um. Sei todas as doutrinas que são pregadas em cada um. Assembleia, Batista, Metodista, Presbiteriana. Sim, Presbiteriana. Você acha que não tem heresia lá? Tem muito. Eu podia citar aqui no mínimo 7 heresias que tem lá. Só na IPB. Deus é amor. Essas neopentecostais, IURD, ICAR, então nem se fala. Mundial, todas, sem exceção. Porque todas estão em rebeldia contra o Criador. Porque nenhuma delas foi ordenada pelo Criador a ser construída e fundada. E aí eles chamam aqueles que não frequentam templos de desigrejados. E dizem que os tais, os desigrejados, são os rebeldes. Estão em rebeldia contra o Criador. Como? Se não tem nenhuma ordem para frequentar templo e denominação. Tem ordem para você congregar, se possível. E congregar é uma palavra grega chamada epsinagogen, que significa ajuntamento espiritual do alto. E isso não significa estar fisicamente, mas espiritualmente. Quantas vezes Paulo estava preso, o apóstolo Paulo? Por exemplo, quando ele foi escrever a carta aos Colossenses, ele escreveu toda a carta preso. Não estava congregando em nenhum lugar. Ele era rebelde por causa disso. João Batista era um rebelde. Ele estava no deserto. O apóstolo Yohanan, no hebraico, traduzido erroneamente como João, não é João o nome dele, escreveu o livro do Apocalipse na ilha de Patmos. E aí? Ele estava congregando lá, estava preso, exilado lá, como escravo. Então, eles também são desigrejados. Agora eu vou corrigir aqui este termo também. Desigrejado. Não existe desigrejado algum. Porque o termo desigrejado foi dado erroneamente como uma espécie de difamação e calúnia a quem não frequenta denominação, templos de pedra religiosos, instituições tradicionalistas voltadas para o gospel, a religião, ou ao evangélico, chamado hoje. Então, o termo desigrejado, em segundo lugar, não existe. Ninguém é desigrejado. Por quê? Porque para você ser desigrejado, você primeiro precisa estar dentro da igreja. Você só pode estar dentro da igreja se você for um regenerado para fazer parte do corpo do Cordeiro. É assim que você faz parte da igreja, porque a igreja é o corpo do Cordeiro, não uma denominação, uma instituição. Logo, para você fazer parte da igreja, estar uma vez dentro da igreja, você tem que se converter. Para se converter, você precisa crer. Para você crer, você precisa ouvir o evangelho verdadeiro. Ao ouvir o evangelho verdadeiro, Romanos fala isso, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra. Você faz parte da igreja.
Isso é igreja. O corpo do Cordeiro é a igreja. Então um eleito que creu, se ele é eleito é porque ele vai crer, se ele creu porque ele foi um eleito, ele é um eleito, ele já faz parte da igreja. Então igreja é isso, os eleitos espalhados no mundo todo. Os que podem congregar, se reunir, estão congregando em algum lugar, nas casas de algum irmão, etc. e tal. Não quer dizer que, agora eu vou dizer, o desigrejado, que ele seja um desigrejado. Não existe isso. Porque se ele já esteve dentro do corpo, é impossível ele sair do corpo do Messias. Ninguém sai do corpo. Por quê? Em Corinto, o apóstolo Paulo, ele falou isso. Aquele que está no Messias, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Esta nova criatura não tem como tornar a velha criatura novamente. Se ela voltar para o mundo e permanecer lá, é porque nunca foi salvo, não é que deixou de ser salvo. O Espírito Santo não é um tolo, o Espírito Santo não é alguém que, eu vou salvar agora, ele vai pecar amanhã, então ele vai ser eu vou desgenerá-lo. Não existe isso. É uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Que parte do já passaram você não entendeu? E eis que se fizeram novas. Portanto, não existe desigrejado algum. São hereges. Todos os que falam isso são hereges. Os que falam, esses falsos profetas que falam o desigrejado, são hereges. Não existe ninguém desigrejado. Se alguém não vai a um templo ou denominação ou instituição religiosa, ele é o que então? Ele é um não denominacionado. Bem diferente. E isso não significa que ele está em rebeldia ou errado. Pelo contrário. Por que eu vou frequentar um lugar onde estão pregando heresia? Eu me alimento aqui da palavra mesmo. Eu tenho minha Bíblia aqui, minha palavra. Eu leio aqui, eu estudo aqui. Eu vou na casa de um irmão da mesma fé e vamos lá conversar sobre a Escritura com ele. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei, disse o Messias. Depois de 2000 anos, o povo ainda não entendeu que igreja, no grego koine, eklesia, não são templos de pedra ou instituições religiosas, mas os eleitos e as eleitas espalhados no mundo todo. O corpo do Cordeiro não são denominações, mas todos os eleitos e as eleitas no mundo. Não existe ninguém desigrejado, pois é impossível, uma vez já estar no corpo do Cordeiro, sair dele. Ninguém sai do corpo, pois é uma nova criatura e tudo se fez novo, 2 Coríntios 5,17. Templos de pedra e instituições tradicionalistas não passam de locais heréticos onde se é pregado engano, meias-verdades e dogmas farisaicos e pagãos. São réplicas do templo móvel do Antigo Testamento, só que heréticas. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, Hebreus 10, 25. O termo congregar-nos é epsinagogen, epi do alto, sinagogen, ajuntamento. Não tem nada a ver com ir em templos de pedra ou denominações, mas refere-se a algo espiritual. Então você vê que o sistema religioso é um câncer no mundo. A verdade não precisa de templo religioso. A verdade não precisa de denominação religiosa. Porque a verdade existe por si só. O Messias é a verdade. Ele é a única verdade absoluta. Nesse sentido. Então, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte. Dízimo, que é alimento, não é para templos e denominações, porque isso já acabou. O templo já acabou. A casa do tesouro já era, não existe mais. Hoje nós somos o templo. Paulo fala isso em 1 Coríntios 3 e 1 Coríntios 6. Não sabeis vós que sois o templo do Criador?
morada do Espírito Santo. Quem que é o templo hoje? Este corpo. E não aquelas 4 paredes que a maioria desses alienados vão todo fim de semana barganhar com um ser que eles criaram com a própria mente. Que eles pensam que se você dar 10% do dinheiro que você ganha, suado do seu trabalho, ele vai retornar mais para você. Ou seja, você vai na esperança de receber algo em troca da parte de algum Deus que você inventou na sua mente, porque o Criador não é isso. Ele é o dono, e ele o dono do ouro e da prata, e ele fez o rico e fez o pobre. Então não é que você vai dar para receber. Também não é que você vai dar dinheiro como agradecimento pelo que você já ganhou, porque dízimo não é dinheiro. Então, espero que tenha ficado claro essa parte. Vamos voltar para os textos, porque tem mais coisa. Entendeu? Então, quem rouba são os sacerdotes. Juram falsamente contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão. Tá aqui, ó, pessoal. Órfãos e viúvas. Eram dessas pessoas que os sacerdotes estavam roubando, e por isso que a pergunta está aqui, ó. Roubará o homem a Deus? Vós me roubais, e dizeis em que te roubamos, nos dízimos e nas ofertas. Eram justamente os dízimos e as ofertas que eram para ser dados aos órfãos e às viúvas deste contexto de Malaquias 3. E é isso que os falsos profetas não dizem hoje, porque são eles que roubam dos mais pobres e necessitados e colocam a culpa em você, dizendo que é você quem rouba o dízimo, que segundo eles é dinheiro, e que nós vemos aqui claramente que é alimento. Por isso que está dizendo que roubam, são os sacerdotes que roubam os dízimos e as ofertas que já eram depositadas lá para serem também dados à viúva e o órfão. Aqui está dizendo, ó, que eles oprimem, ó, a viúva e o órfão, torcem o direito do estrangeiro, defraudam o salário do jornaleiro. Está entendendo? Devoradores nos nossos dias. Está em Atos 20 e 29. Se você ler aqui esse texto, você vai ver que aqui são os falsos profetas, que enganam através de mentiras destruidoras, por torpe ganância. Está dizendo esse texto aqui. E aqui também. Vou ler aqui agora um versículo, texto em contexto, que anuncia juízo contra quem cobra dízimo, quem cobra para pregar, e quem também dá dízimo como se fosse dinheiro para esses templos, pensando que está barganhando com o Altíssimo para ganhar algo em troca. Olha só, isso aqui é um juízo para você, abra o seu olho. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Agora vai dar as características. Por que eles são falsos mestres? Os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Olha aqui para onde é que eles vão. Eles vão para a condenação, serão destruídos. Verso 2. E muitos seguirão suas práticas libertinas, ó, farão o que eles estão ensinando. E por causa deles, ó, por causa de quem? Satanás? Por causa de quem? Por causa desses falsos mestres. Será infamado o caminho da verdade, contaminado, blasfemado a verdade, o caminho da verdade, a forma das pessoas serem salvas. Também aqui, ó, movidos por quê? Por avareza. Aqui é a característica deles, ó, avareza. Eles querem dinheiro, eles querem o seu dinheiro. Eles farão comércio de vós, ou seja, farão negócio da igreja, comércio das pessoas, enganando as pessoas, cobrando esses dinheiros aí. Com palavras fictícias, ó, como que eles estão enganando? Através de quê? Com palavras fictícias, ou seja, palavras fingidas. Venha ser abençoado, que o Eterno Pai vai te dar a vitória. Venha receber a vitória. Palavras fictícias, palavras fingidas para te enganar. Agora o juízo deles. Para eles o juízo, ou seja, a condenação,
lavrado a longo tempo não tarda, ou seja, vai acontecer, e a sua destruição não dorme. Eles serão destruídos e condenados. E quem está seguindo eles irá atrás deles, porque um cego guiando outro cego, os dois cairão no abismo. Como é que eles fazem? Eles te pegam na astúcia. Um falso profeta, um ladrão, um mercenário, ele pega e fala assim, ó, você tem que dar o dízimo, porque se você não der o dízimo, dinheiro para o templo, para a obra, para o avanço do reino, para a igreja. Não seja um desigrejado. Não seja um desigrejado. Ser igreja, desigrejado, venham para a minha instituição. Para render mais, né? A preocupação não é encher? Direitos autorais. Cobrar para ensinar a igreja, quando na verdade a Escritura nunca permitiu isso, tá? Não seja um desigrejado, seu herege. É um vídeo aí que um amigo meu fez, um irmão no Messias. Gostei muito do vídeo que ele fez a respeito das denominações, religiões e esse termo igreja e desigrejado. Ele fez um vídeo, está no YouTube, o canal dele, JP Padilha. Você pode procurar aí. Posso até deixar aqui o link na descrição também. Voltando ao assunto. Eles usam o seguinte método: dê o dízimo, senão você vai para o inferno. Medo. Te colocam medo. Se você... se eu não der o dízimo, eu vou para o inferno. Segundo, ganância. Dê o dízimo, que Deus vai te abençoar. A unção da prosperidade, a aliança da prosperidade, como você viu aqui antes no áudio. Aí a pessoa é gananciosa, ela vai... Não, eu preciso de dinheiro, então eu vou dar isso aqui, eu vou ficar mais rico. Em nenhum lugar na Escritura você encontra isso. Eu repreenderei o devorador. Qual que é o devorador? Quem que come fruta no campo? Por vossa causa, repreenderei o devorador. Quem que é o devorador? Que come fruta da terra e é vide no campo para não ser estéril. Gafanhoto. Isso é o devorador. Devorador não é Satanás. Não tem nenhuma parte do texto que fala que devorador é diabo, é Satanás. Não existe isso. Nesse texto é o gafanhoto. O gafanhoto, ele vinha e comia as lavouras e os frutos e deixava a terra estéril. Esse é o devorador. Estão te roubando. Estão te enganando. E você, ou por medo do inferno, ou por ganância, você quer R$1.000 por mês? Então você dá R$100 e você vai babaca e dá R$100. Não, deu o trízimo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, outra heresia. Então você dá R$300 por mês. Dízimo, trízimo. Aí você vai ganhar 3.000. E você vai. Está entendendo o método herético deles? Medo, ganância e terceiro, culpa. Se você não dar o dízimo, o Eterno, o Criador, vai ficar de mal com você. Você estará desagradando ao Criador. Você está roubando o Criador. Esses são esses 3 métodos principais. E como você não tem conhecimento bíblico, você vai cair no medo de ir para o inferno, vai dar o dízimo. Você vai, por ser ganancioso, dar o dízimo, dinheiro, para querer receber algo em troca. Ou terceiro, você vai ficar com culpa. Eu não dei o dízimo. O Criador está de mal comigo. Quem te disse se Ele é o dono de tudo? Então os devoradores dos nossos dias são quem? Os falsos profetas. Não é demônio, não é Satanás. Isso aqui você encontra também em João 10. Leia João 10 que você vai ver o ladrão e o mercenário. Quem não entra pela porta abre das ovelhas, sabe? Ladrão, esse é ladrão e salteador. Eles não entraram pela porta porque eles não se converteram, entendeu? A porta é a conversão. Quem que é o pastor aqui? Só tem um aqui nesse texto. Mas vamos na parte que ele fala aqui do... O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Quem que é o ladrão aqui? É Satanás? Não, ele não está falando de Satanás aqui. Onde é que tem a palavra Satanás aí? Onde é que tem a palavra diabo aí? Não tem. Ele está falando aqui de falsos profetas. Eu sou bom pastor. O bom pastor dá vida para as ovelhas. O mercenário, que não é pastor,
a quem não perder as ovelhas. Vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo os arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário. Ele não tem cuidado das ovelhas. Eu sou bom pastor, conheço minhas ovelhas. Elas me conhecem. Tá entendendo? Então quem é o ladrão? É o mercenário, é o falso pastor. É todo aquele que está roubando das ovelhas. Esse é o ladrão. Então, quando o áudio diz lá, o texto que o herege ali usou, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, qual que é a jogadinha aqui? Ó? Muito simples de enganar. Ó. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganei, nem impuro, nem idólatra, nem adulto, nem efeminado, nem sodomita, nem ladrões. Aqui, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, mal dizendo, herdarão o reino do Criador. Agora eu vou colocar aqui novamente o áudio. Você é dizimista porque você não vai para o inferno. Porque se você não fosse para o inferno, você não daria o dízimo. Você não dá o dízimo porque você ainda não é salvo. Você não dá oferta porque ainda você não é salvo. Você não dá dízimo é porque você não é salvo. Desde quando que dízimo paga pecado? Desde quando que dízimo regenera alguém? Então não é porque você não dá dízimo, ou seja, ele está dizendo dinheiro, que você é condenado. Não é por causa disso. Olha lá, vai cerebral. Ele está dizendo, ó, você vai para o inferno se você não dá o dízimo. Continuando. Que Deus toca e você sente a quantia. Quantos são candidatos a ser patrocinadores? Não são e nunca vão ser, porque recusaram a chamada de Deus. Aquilo que Deus fala é uma aliança que Ele faz com você. Aliança da prosperidade. Aliança da prosperidade. Aliança da prosperidade. Onde é que tem isso na Escritura? Aliança da prosperidade. Nós lemos aqui os textos, não diz nada de aliança da prosperidade, isso aí. Desde quando que dar dinheiro para líder religioso vai te tornar mais rico? Eu estou vendo várias pessoas dar dinheiro e cada vez sendo mais pobre. O único rico é o cabeção lá. Vai ver lá o líder maçom daquele templo, né? Aquele templo enorme que foi construído agora é maçom. Todos esses outros aí também, tudo maçonaria. O que ele diz lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 8. Roubará o homem a Deus? Será que Deus pode ser roubado? Todavia vós me roubais. E dizeis em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. O patrocinador é uma oferta. É uma oferta levantada, programada para poder pagar a despesa da igreja. E quem sente o toque e não dá, vai dar conta a Deus. Quem estava dando e abandonou, vai dar conta a Deus. Ai, que medo. Viu? Agora pegou pelo medo. E, eu lamento, mas você não vai entrar no reino dos céus. Você não vai entrar no reino dos céus se você não der o dízimo. Misericórdia. Heresia. Heresia. Como é que esses lixos não estão presos ainda? Me diz. Me diz como é que não estão presos? Estão roubando nações inteiras. Cadê a polícia que dizem que trabalha para você? Cadê o exército que dizem que trabalha para você? Cadê os órgãos competentes que dizem que estão a seu favor, que não prenderam ainda esses ladrões? Cadê? Ó. Lixo, lixo. Roubarão a Deus, em que te roubam, diz-me oferta. Primeiro aos Coríntios 6,10. Ficarão de fora, não herdarão o reino de Deus, os roubadores. Não herdarão o reino de Deus, os roubadores. Miseriqueima. Enganamos aquele povo trouxa. Em 1 Timóteo 6, verso 3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as suas palavras do Messias e com o ensino segundo ao que a piedade, este é infatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras que nascem inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade. Olha só, todas essas pessoas aí, ó, são privadas da verdade, supondo que a piedade, aqui que está o negócio, ó, é fonte de lucro. Está aí o problema. O que essas pessoas que cobram dízimos, dinheiro aí do povo, acontece? Ó, eles supõem que a piedade, ou seja, a vida religiosa, é fonte de lucro, entendeu? Quem essas pessoas são? Ó? Enfatuadas, nada entendem. Por quê? Verso 6. De fato, grande fonte de lucro é piedade,
Mas não está falando de dinheiro aqui, lucro aqui não é dinheiro que Paulo está querendo dizer. Com o contentamento, ó, é o contentamento que traz o lucro. Esse lucro não é financeiro. Ele vai dizer aqui depois, ó, porque nada temos trazido para o mundo. Aqui, ó, um texto que eu deixo para todos os pregadores da teologia da prosperidade, ó, o câncer da terra. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e com que nos vestir estejamos contentes. Tá entendendo? Por que eles não pregam isso? Por que eles pregam que tem que ter mais, mais e mais? É porque eles não são salvos, porque são lobos devoradores. É até um insulto chamar de lobo devorador, porque o lobo não tem pecados como eles. Porque aqui ele continua no verso 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências, insensatas e perniciosas, os quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça, entendeu? Eles são pessoas que cobiçam o dinheiro cada vez mais, porque eles amam o dinheiro. Se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Está entendendo? Essas pessoas, esses líderes religiosos que vivem aí de dízimos, que cobram dízimos, pregam teologia da prosperidade como se fosse dinheiro ali o dízimo, se desviaram da fé. Se apostataram, não são salvos. São cegos guiando cegos para a ruína e perdição. Vão todos pro lago de fogo. Está aqui, ó. Tendo sustento e com o que nos vestir estejamos contentes. Satisfação com o que temos. Mas eles pregam que você tem que ter sempre mais e mais e mais. Ou seja, são ímpios disfarçados de crentes. Nunca foram salvos. São mercenários e ladrões. Porque eles não pregam isso aqui. Isso aqui está na Escritura. Ó, 1 Timóteo 6. Por que eles não pregam isso aqui? Por quê? Porque eles estão te mantendo cego para eles ganharem dinheiro enquanto você dá o seu dinheiro suado para eles, te roubando. A solução. Então, para quem que você tem que dar dízimo hoje? Hoje. Para quem está necessitado. Simples. Você vê um irmão seu da fé passando necessidade, vai e ajuda. Dê alimento para ele. Veja quais são as dificuldades dele. Ajude esse irmão. É isso. Porque tem mais passagens aqui, ó, que eles não estão falando para você. Suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho. Ou seja, eles não ficavam pedindo dinheiro algum. Pelo contrário, ajudavam os outros. Ó, nem o apóstolo jamais cobrou o dízimo de ninguém. Agora eu vou abrir o texto de Atos, aonde diz que eles repartiam tudo com os mais necessitados. Atos 4, porque é assim que começou. Ó. Verso 32 a 35. Tudo isso aqui. Da multidão dos que creram, da pregação, era um só coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Messias, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Olha só, tudo era repartido. Então, aqui, ó, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Olha isso, era distribuído com quem tinha mais necessidade. Entendeu a questão aqui? Então o que você tem que fazer? A denominação que você vai, os líderes religiosos pegam todo o dinheiro da oferta e dividem com os irmãos da denominação? Se não estão dividindo, é porque estão roubando. Porque a ordem bíblica é repartir com quem tem necessidade. Se não estão fazendo isso, é porque estão roubando de você. A sociedade seria ali, da congregação seria correta se todo o dinheiro estivesse sendo distribuído para quem tinha mais necessidade, menos condições. Não estão fazendo isso aí no templo que você vai? O pastor que você ouve na pregação desse templo que você vai, ele não divide as ofertas com os irmãos? Então ele está roubando de você e de toda a congregação também. Para render mais, né? A preocupação não é encher? É.
cobrar para ensinar a igreja. Estão roubando a muitos. Ah, mas no Novo Testamento o Messias ordenou darem o dízimo. É verdade. Vamos ver então aqui em Mateus 23, 23, que é onde diz isso. Será que diz isso mesmo? Primeiro lugar, para quem que é Mateus 23? Somente para ímpios. Aqui ó, só está falando de fariseu e falso profeta. Fariseu e falso profeta. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, fechados o reino dos céus. Ó, o Messias estava emitindo um juízo para eles. Apenas isso. Ó. Guias cegos, tá bom? Tem um monte de acusação aqui só contra os falsos profetas. Aqui a passagem citada. O que está dizendo aqui? Ó? Será que é para nós darmos o dízimo aqui? Então vamos ler. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Ó, o que o Messias está dizendo? O foco aqui é a hipocrisia dos fariseus. Lembre-se disso. Ó. É a hipocrisia dos fariseus. Por quê? Dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Olha o que é dízimo. Tudo isso aqui é alimento, não é dinheiro nenhum. E tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, o que o Messias está dizendo? O que o Messias está dizendo é apenas uma coisa: vocês são hipócritas. Só isso. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas não praticam a justiça, a fé e a misericórdia. Vocês deviam fazer tanto uma coisa quanto a outra. Por que vocês não fazem as duas coisas junto? Vocês são hipócritas. Vocês deviam fazer as duas coisas junto. Isso que o Messias está dizendo. Ele não está dizendo que ó, você tem que dar dinheiro pro templo. Ele está dizendo, vocês dão o dízimo da hortelã, mas não têm bons frutos na vida prática de vocês. Misericórdia, fé, graça. Vocês não têm. Então não adianta vocês quererem dar o dízimo, fazer uma coisa, mas omitir as outras. É isso que ele está dizendo. Agora, você não vê que dízimo aqui é dinheiro. E outra coisa, o Novo Testamento não é Mateus, Marcos, Lucas e João. O Novo Testamento começa aqui, ó, em Atos dos Apóstolos. A igreja começou aí. Leia lá em cima. Atos dos Apóstolos. Aí que começou a igreja. Logo, Mateus, Marcos, Lucas e João não é Novo Testamento. Ainda estava no Antigo Testamento quando o Messias falou isso aqui. Então, dízimo, naquele sentido ali de templo, não é para os dias de hoje. Enganamos aquele povo trouxa. E Hebreus 7 que fala dos dízimos também. É para nós darmos o dízimo, então, dinheiro, 10% do que ganhamos por mês para esses líderes, para esses templos? O que está dizendo aqui? Hebreus 7. Todo esse contexto está falando do que já aconteceu. Aqui fala de dízimo sim, mas é o que já aconteceu lá na velha aliança, dizendo que Abraão deu o dízimo, separou o dízimo. E que somente a tribo de Levi era encarregada de receber os dízimos. Está aqui, ó, Levi. Né? Então, não quer dizer que... Isso aqui é na época da lei, pessoal. Ó. É na época da lei. Se você vive hoje pela lei, então você tem que fazer tudo conforme a lei. Então você não é salvo. Ninguém que vive pela lei é salvo, porque hoje vivemos pela graça. Então, não adianta querer entorcer versículos. Hebreus 7 não fala que é para nós darmos o dízimo. Está falando lá da velha aliança. E para encerrar, pessoal, o último texto. Você já ouviu a expressão dá com alegria? Deus ama aquele que dá com alegria, né? Olha que interessante. 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Mas esses hereges esquecem de continuar o contexto que diz: Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres.
Você leu bem. Distribuiu, deu a quem? A líderes religiosos? A pastores? A pessoas ricas? Não, deu aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. Então não está falando aqui de dinheiro, não está falando aqui de riqueza, está falando de alimento. É para contribuir com alimento, não com tristeza ou por necessidade. Você tem necessidade de quê? De comer, de beber. Está falando de alimento. Deus ama quem dá com alegria. Os falsos profetas falam só até aí. Então você tem que dar com alegria o dinheiro, não pode ser com tristeza. Eles te roubam ainda assim. Não é disso que o texto está dizendo. O texto está dizendo, olha, distribuiu, verso 9, ó, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres. É alimento para pobres. Os hereges, os falsos profetas não continuam esse versículo, mas o versículo, o contexto todo aqui está dizendo, olha, Deus ama a quem dá alimento com alegria aos pobres. É isso que o contexto todo está dizendo. O verso 10 continua, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Então veja que o contexto todo aqui não fala em nenhum momento de dinheiro. Está falando de alimento para os pobres. Deus ama a quem dá alimento para os pobres. Ou seja, você tem que ajudar o seu próximo, segundo você propõe no seu coração. Não é dízimo, não é 10%, não é aquela coisa legalista, não é aquela coisa farisaica, obrigatória. Não existe isso na Escritura, no Novo Testamento. Aquele que dá muito colherá, aquele que dá pouco, pouco ceifará. E eles colocam isso como se fosse dinheiro. Só que eles esquecem de continuar o versículo dizendo, olha, isso é para os pobres. Isso é para os pobres. Não é para líder religioso que vai pegar o seu dinheiro e botar no bolso. É para o pobre necessitado que está próximo de você. Esses que você tem que ajudar. Esses que você tem que dar a sua prestação, a sua ajuda, seu auxílio. Eles que estão necessitados. Simples de se entender, não? Pagar dízimo. Dízimo nunca foi dinheiro. Além disso, foi abolido pela graça do Cordeiro. Mas o dinheiro para a obra do Criador é simplesmente crer naquele que ele enviou. João 6,29. A obra do Criador é esta, que creiais naquele que ele enviou. Mas e as contas da igreja? Igrejas são pessoas e não prédios. E o salário do pastor, padre, bispo, pastor, padres, bispos, etc. não são cargos nem profissões. É dom divino de pregar a palavra. E as ofertas, conforme diz Atos capítulo 4, verso 32 e 35, e 2 Coríntios capítulo 9, verso 9. As ofertas são para os pobres e não para sustento de templos de pedra. Então, para encerrar isso aí, pessoal, dízimo. Ajude quem precisa. Porque se você estiver dando seu dinheiro para esses templos e denominações e líderes religiosos, falsos profetas, você, ao invés de estar contribuindo para a obra do Criador, você estará contribuindo para a obra desses mercenários, enriquecendo ladrões. Porque eles não estão avançando o reino. Eles estão cada vez mais abrindo templos heréticos para arrecadarem cada vez mais dízimos e dinheiro e ofertas para os seus próprios benefícios. Vai ver a casa, as mansões deles. Ferrari, né? Vai ver a Ferrari de um balofo herege que tem aí, pregando heresia, que se veste de Fred Flintstone. Vai ver o sítio do outro, vai ver a enorme fazenda com piscina e até pista de pouso de avião tem. Vai ver as jatinhos que todos têm um jatinho particular, milhões de reais no jatinho. E aí? Para onde você acha que está indo o seu dinheiro, o seu dízimo? Para onde? Só cego não vê, só tolo não enxerga.
Compartilhe esse vídeo e mostre para as pessoas o tremendo erro que estão vivendo. Dízimo não é dinheiro. Você deve ajudar hoje quem precisa. Com o que você puder. Com dinheiro, com alimento, com roupa, com moradia, se você puder. Essa é a ordem. Amar o próximo. Como que se ama o próximo? Você sabe como que se ama o próximo. Você vai ajudar esse próximo. Você vai servi-lo. É isso. É tão simples, pessoal. Agora, se você quiser continuar sendo enganado, se você gosta de ser enganado, continue dando seu dinheiro para esses lobos devoradores. Continue alimentando a heresia. Continue alimentando esses falsos profetas. Continue deixando a vida deles no bem bom. Enquanto eles continuam soltos como se não estivesse cometendo crime algum. Continue. Se você acha que dar o seu dízimo, o dinheiro que você trabalha, você tem que dar para eles, continue. Você que vai acertar as contas com o Eterno, porque você está contribuindo para a obra de Satanás com isso. Você está dando dinheiro para ladrões, porque você quer, e você pensa pela sua ignorância que tem que dar. Tem que dar. Ah, mas a minha vida melhorou quando eu comecei a dar o dízimo. Sim. Quem te disse que é o Criador que está te dando essa prosperidade? Quem te disse que você está ganhando dinheiro hoje porque é o Criador que está te dando, porque você deu o dízimo ou dá ofertas na igreja, dinheiro, dá a igreja templos, né? Estou falando de templos. Você está alimentando esses hereges, dando dinheiro para eles. Quem te disse que é o Criador? É Satanás que está te dando essa prosperidade. Porque você está contribuindo não para o reino, não para o avanço do reino do Eterno, mas para o avanço do reino do anti-Messias, que é o engano religioso. Consegue compreender isso? Então não pense que se você está dando dinheiro hoje para templos, você está agradando ao Criador. Você está deixando de roubar o Criador. Não. A salvação é pela graça e somente por ela, mediante a fé. Quando você crê, você é salvo. Então não é dar dízimo ou não dar em templos religiosos que você será salvo ou perderá a sua salvação. Uma vez dentro do corpo do Cordeiro, você nunca mais sai dele, você é regenerado, uma nova criatura, você foi predestinado a isso. Romanos 8:30, Romanos 9, Efésios 1, 4 e 5, Efésios 1, 11, fala da eleição, da predestinação. Uma vez dentro do corpo do Cordeiro, já regenerado, você então é salvo, foi remido pelo sangue dele derramado na cruz. Foi justificado. Uma vez justificado, perdoado. Uma vez perdoado, salvo. Porque aquele os quais o Eterno chamou, predestinou, chamou. Os que chamou, justificou. Os que justificou, glorificou. É impossível quebrar esta cadeia. Está entendendo? Encerro por aqui este vídeo, porque creio que ficou bem claro isso para você, né? Muito simples de se entender. Que o Criador abençoe aí sua família. Viva os mandamentos. Obedeça. Creia, se santifique. Ame a Ele e ao próximo como a você mesmo. A Ele acima de todas as coisas. Abração.